Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação de uma forma integral e consciente. E respondendo as perguntas, eu abri um questionário, perguntas lá no meu Instagram, @gracifonopelomundo, se você quiser me seguir lá. E uma das pessoas me perguntou o seguinte: Grace, como eu sei a situação para iniciar uma conversa com uma pessoa que eu nunca conversei antes? Aonde é a situação ideal? E começar de uma forma natural, o mais natural possível, uma forma legal, uma conversa e criar conexões reais com as pessoas. Então, para começar esse episódio, eu quero falar que é muito crucial e muito importante as palavras que você escolhe, a pergunta inicial que você faz para essa pessoa, o jeito com que você olha para ela, o seu tom de voz inicial. Aquela primeira impressão é muito importante, o que eu chamo de open communication, que é quando você faz perguntas abertas. Perguntas abertas são perguntas que dão à outra pessoa o poder da fala. São aquelas perguntas que saem do sim ou não. Isso ajuda você a criar um diálogo inicial, que é a parte mais desafiadora, quebrar o gelo inicial. Então, existe várias maneiras de começar uma conversa, dependendo do lugar. Uma das maneiras é a situacional, a situação que você se encontra. Uma segunda maneira é a observacional. A terceira opção aqui seria a opinião ou conselho. Último tópico, uma outra maneira de iniciar uma conversa é quando você precisa de assistência. E eu vou falar sobre esses 4 tópicos para que fique um pouco mais claro a situação onde você pode começar uma conversa e que vai ser legal, que vai ser um lugar que a pessoa geralmente vai estar mais aberta para iniciar uma conversa. A abertura situacional, que é a primeira opção, é a situação. Aonde você está é baseado na situação e aonde você está. Por exemplo, eu fui num jogo de tênis e eu amo tênis. E aí, quando eu estava lá em Sydney, no jogo de tênis, eu vi uma outra moça que reconheceu uma pessoa que estava passando do lado dela, que era uma pessoa que joga tênis muito famosa aqui da Austrália. E eu falei: "Nossa, é tal pessoa". E a menina olhou pra mim e ela falou: "É, olha, e ninguém tá vendo que é ela, só a gente". Eu falei: "É, porque a gente gosta de tênis e a gente conhece ela. Você gosta muito? Você vem aqui sempre?". Ela falou: "Venho todo ano". Eu falei: "Nossa, é meu primeiro ano". Ali começou uma conversa. Então a situação é muito importante. Aonde você está? Qual é a conversa que você pode começar nesse caso, de acordo com a situação, de acordo com o local que você está? Outro exemplo que eu vou dar que aconteceu real na minha vida foi, eu fui num evento que tinha em Sydney, que era sobre public speaking, era um cara que ia apresentar no palco. E aí ele estava falando exatamente sobre public speaking, e ele ia trazer uma das mulheres de South Africa, do sul da África, que ganhou como uma das principais mulheres de public speaking, que fala muito bem em público. Eu falei: "Gente, eu vou nesse evento, porque eu quero ver essa mulher, eu quero conhecer essa mulher, eu quero saber quem ela é". Foi assim que eu decidi ir nesse evento, fui no evento, cheguei lá, falei: "Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui num hotel chiquérrimo, aquele monte de gente engravatada", e eu não estava me situando lá. Até que eu vi esse moço sentado e do lado dele tinha um sofazinho pra sentar. Aí eu falei: "Excuse me, can I sit here? Posso me sentar aqui?". Aí falou: "Claro, como que é seu nome?". Eu falei: "Grace". E aí a gente começou uma conversa e foi muito divertido, porque eu estudei ciência forense, perícia criminal, então eu sou uma fonoaudióloga perita criminal. E quando eu estudei isso no Brasil, eu amava, gente, eu amava, estudei várias vozes, descobri como, fazer uma perícia, um laudo pericial de umas pessoas que, como que eu provo se essa é sua letra ou não, se você mandou uma carta para alguém ou não, como que eu provo sua voz? Então eu fiz isso, estudei isso por muitos anos. E me sentando nesse sofá, ele me perguntou: "Da onde que você é? Que você tem um accent". Aí eu falei: "Do Brasil". E aí eu perguntei: "E você? Você não parece australiano". Ele: "Não, eu sou de Israel". E eu falei: "Nossa, que legal, nunca conheci ninguém de Israel". Aí ele falou: vamos trocar o LinkedIn, porque eu sempre coloco coisa ali no LinkedIn, no que você trabalha?". Eu falei: "Ah, sou fonoaudióloga, mas trabalho bem pouco na área e tal, agora diminuí, porque eu vim para Sydney, não falo inglês". E aí começamos a trocar uma conversa, e aí ele vira aí ele fala: "Mas o que você fez no Brasil? Você se especializou em alguma coisa, ou você é fonoaudióloga em geral?". Eu falei: "Não, me especializei, estou me especializando nisso, em voz, em comunicação, é o que eu sempre trabalhei, e trabalhei também com comunicação de perícia criminal". Aí ele falou: "Como assim perícia criminal?".
Aí eu falei: "Ah, ciência forense, você conhece?" Eu não sabia nem como falar aquilo em inglês, e eu fui tentando explicar pra ele mais ou menos o que que era, o que que fazia, o que que estudava, como que foi. E aí ele me falou: "Nossa, você não vai acreditar, eu sou especialista em ciência forense aqui na Austrália, e eu atualmente trabalho numa universidade, que é a Universidade de New South Wales, com terrorismo. Então eu fico interceptando ligações e códigos e mensagens e trabalho na área de linguística, que é exatamente o que você fazia no Brasil". Aí eu falei: "Nossa, caramba, e como que você conseguiu?" Ele me explicou o background dele, por que que ele veio, o visto que ele estava, a família dele também estava aqui. Enfim, a gente começou a conversar, a gente virou amigos até hoje, nós falamos, o LinkedIn, porque ele se mudou, ele foi chamado para trabalhar numa universidade maior, eu acho que em Adelaide, se eu não me engano. E, enfim, a gente perdeu um pouco mais de contato, mas a gente ainda tem no LinkedIn um ou outro, sempre que ele posta alguma coisa, eu sempre vejo ele, eu sempre gosto das coisas dele, e é uma pessoa que muito, muito, muito inteligente, muito interessante, uma conversa bem diferente de tudo que eu já tinha vivido no inglês. Então eu só consegui conhecer uma pessoa que trabalha com isso, que tem um certo background parecido com o meu, né, e me conectar e ter coisas em comum, porque eu tentei me aproximar, nesse caso, a situação, um evento. E aí eu usei a segunda técnica, a segunda maneira, que é a observação. Essa segunda maneira de iniciar uma conversa é observando. Por exemplo, tem alguém lendo um livro do seu lado e você ama esse livro, o seu livro favorito. Você pode falar: "Nossa, você está lendo esse livro é muito bom, é meu livro favorito". Então ali você vai fazer uma observação. Você vai fazer uma afirmação observando. Ou você também pode observar alguma coisa que aconteceu no ambiente, por exemplo, 2 pessoas começaram a discutir na rua, você pode ficar observando, e aí quando aquilo acaba, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, que também está observando, e falar: "Caramba, o que que acabou de acontecer? Você entendeu alguma coisa?". Você poderia criar um assunto ali também, ou compartilhar por algum motivo a sua afirmação. Por exemplo, você está numa fila de um café, esperando, e aí você vê que a pessoa que está fazendo o café, isso é muito comum aqui na Austrália, acontece muito. A gente entra na fila para comprar um café, e às vezes a pessoa que está pegando ordem, fazendo pedido do café, a pessoa, você vê que a pessoa tá ali, ela não queria estar ali. Ela tá com a cara, assim, péssima, sabe, mau humor daqueles. E aí, os australianos, eles geralmente, eles gostam, e é muito importante para eles, falar um bom dia, ser educado, principalmente no lugar de café. Quem vai tomar café geralmente quer um bom dia ali. Então é uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei na Austrália e trabalhei em café. E isso é verdade, quando você tá na fila de espera e você vê que a pessoa tá ali com uma cara de mal-humorada, tá ali brava, irritada, tá sendo grossa com as pessoas, geralmente uma pessoa que tá na sua frente ou atrás de você vai falar alguma coisa, vai declarar alguma coisa que ela vai observar, ela vai falar: "Nossa, olha lá, meu Deus do céu, essa daí dormiu de calça jeans, hein? Nossa, nem dormiu, não deve ter nem dormido de noite, olha a cara dela". Então as pessoas comentam coisas e ali é um bom momento para você observar que é sim uma abertura para você conversar, uma declaração aberta, que é uma abertura para você se comunicar com aquela pessoa. Outro exemplo é se a pessoa estiver se movimentando muito, se ela estiver se movimentando muito, olhando muito para você, fazendo muito eye contact, olhando muito para você, olhando, 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 rindo, fazendo umas piadinhas, você já sabe que aquela pessoa ali é meio frenética, energética, ela quer falar. Então você também pode observar a linguagem corporal daquela pessoa e ver que sim, ela está aberta para iniciar uma conversa, para ter uma comunicação com alguém novo. A terceira maneira aqui de iniciar uma conversa é a opinião e o conselho. Nesse caso, é aquele caso que eu dei exemplo no episódio passado, você vai pedir uma opinião do outro. Se você está em dúvida entre 2 marcas numa loja, você poderia pedir a opinião do vendedor, falar: "Nossa, eu não sei, qual marca que é melhor aqui?". Ou se você está em dúvida no que comprar, ou você está na farmácia e você também quer comprar alguma coisa, você pode pedir alguém que está do seu lado e está comprando aquilo, ou você também pode ir para uma livraria e pedir opinião ou conselho para aquela pessoa que está comprando alguma coisa ali na área das coisas que você gosta. Então você vai se aproveitar da situação, mas aqui nesse caso a gente vai focar na opinião. Você quer a opinião do outro, você quer um conselho do outro. E aí você pode perguntar à pessoa, usando palavras e um tom de voz adequado, e falar: "Com licença, você pode me ajudar aqui? Você tem uma opinião sobre será que essa marca é melhor que essa?".
Ou você já comprou isso? Eu tô vendo que você tá comprando, isso dessa marca, isso é bom? Eu nunca testei, eu tô a fim de começar a testar uma coisa nova, isso aqui é legal? O que que você acha? Qual a sua opinião? Nesse caso, é bom você ir direto à pergunta e ser mais assertivo, porque às vezes as pessoas estão querendo caminhar, se elas estiverem no mercado, às vezes elas estão atrasadas, se elas estiverem na rua. Então é muito importante aqui você se observar e observar o outro, observar como essa pessoa vai reagir à sua pergunta. E uma quarta maneira é a assistência, é quando você precisa de ajuda. Se o seu carro furou o pneu, se o seu carro acabou a bateria, você precisa de assistência, você precisa de ajuda. Muitas vezes isso aconteceu com a gente aqui, nós estávamos num lugar, fomos caminhar, o carro acabou a bateria, num lugar que não tinha sinal de telefone, e a gente olhou um para a cara do outro falando: "Gente, vamos fazer o quê? Vamos esperar alguém chegar e pedir para a pessoa para ou ir, né, até um local que é uns 10 minutos, onde tem telefone celular e ligar para alguém para nos ajudar, ou a gente vai ter que achar um telefone de emergência no National Park, porque aqui tem telefone de emergência nessas áreas. Outro exemplo é quando você é turista. Se você é uma pessoa, você é turista, você não sabe aonde encontrar o que você quer, você não sabe onde tem uma padaria, ou você não sabe os melhores lugares daquela região, ou você quer achar uma cachoeira, você vai ter que perguntar os locais, então você vai ter que chegar e vai ter que falar: "Você pode me dar uma ajuda? Eu queria encontrar uma cachoeira, eu tô aqui a passeio, você pode me mostrar, você pode me falar onde é, você pode colocar no mapa para mim?". Então isso é um outro exemplo que você pode iniciar uma conversa tanto oferecendo como pedindo ajuda e assistência. É muito fácil você criar essa comunicação. É um início legal de conversa. E se você tem a intenção de continuar naquela conversa, se aquela pessoa é interessante, se você vê que tem coisas em comum com você e aquela pessoa está aberta, você vai sim se conseguir se conectar muito fácil aqui. Porque aí você pode falar: e o que que você acha? Quais são os melhores lugares na sua opinião? Quais lugares que você realmente gosta de ir aqui? Você conhece uma pizzaria legal que pra gente pode ir à noite? E você quer vir com a gente? Quer ir pra pizzaria também? Tem uns amigos meus, então você pode envolver mais as pessoas e conseguir iniciar uma conversa. Eu vejo que isso também tem influência da cultura, então Juliana, ela me fez essa pergunta, né, ela pediu para eu falar mais situações e maneiras de iniciar uma conversa. Aqui são 4 maneiras que eu estou te trazendo diferentes, mas Juliana, você pode começar a observar na sua região. Você pode começar a ser criativa e encontrar os seus próprios caminhos de iniciar uma conversa. Eu sei que para algumas pessoas isso aqui vai ser muito desafiador, então por isso que eu estou dando exemplo e lembrando da linguagem corporal, de observar o outro, de ver como que tá essa linguagem corporal, se a pessoa tem tempo, se ela está aberta, e começar com perguntas abertas, com perguntas de: quais os melhores lugares, os melhores restaurantes na sua opinião nessa cidade? Então você está dando a opção da pessoa falar o que ela acha, falar o que ela pensa. Então, Juliana, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigada por ter mandado esse tema que ficou em dúvida aí para você, e espero que tenha ficado claro. Uma outra coisa que pode acontecer também é que você vê que às vezes você quer muito engajar com aquela pessoa ali especificamente por algum motivo. Ai, você quer muito conhecer aquele homem que pega ônibus com você todo dia, mas o cara é sério, ele não fala, ele não abre a boca, ele não mal olha pra você, ele olha, dá bom dia, acabou, é isso. Então, assim, com pessoas, eu chamo essas pessoas de resistentes. Por algum motivo elas estão um pouco tímidas, simplesmente são aquelas pessoas mais quietas, têm uma personalidade mais silenciosa. Então, para essas pessoas que são resistentes, que não engajam, a gente tem que tomar muito cuidado em como começar uma conversa, para a gente não assustar essa pessoa. Então, nesse caso, você vai ter que observar que você vai ter que ser mais assertiva e você vai ter que puxar um assunto, principalmente essa que eu falei de comentário de alguma coisa que está acontecendo, é um bom motivo. Ou se você precisar de ajuda, é um bom motivo, porque se você precisa de ajuda, ai, olha, onde que você compra o seu passe do ônibus? Aonde que você compra esse cartão que você usa aqui, que você paga menos por isso? Você poderia perguntar isso: "Ah, eu nunca usei ônibus, eu estou começando agora, então não sei onde compra, não sei onde recarrega". Então você vai ver que você vai ter perguntas mais facilmente para criar essa comunicação inicial, se você está pedindo por ajuda ou se você está prestando essa ajuda. Se você vê que a pessoa está precisando, está carregando várias
sacolas do mercado, você poderia ajudar, você poderia se oferecer para ajudar essa pessoa. E aí sim você cria mais fácil essa conexão. Então, com pessoas resistentes, que você vê que não engaja, pessoa mais silenciosa, aqui realmente é esperar o momento certo de iniciar uma conversa. Não é simplesmente iniciar uma conversa, é esperar o momento adequado. E se você vê que essa pessoa não engaja de volta, se você vê que o diálogo dela é bem curto, sim, não, obrigada, não precisa não. Você já sabe que essa pessoa não quer um diálogo, então você já fez a sua parte de ir lá e começar a iniciar essa conversa, e aí se você vê que não tem um engajamento ali nas primeiras 2, 3 afirmações e perguntas, você pode parar. Você não é obrigado, você é livre, você não precisa engajar, se comunicar, com pessoas que você vê que você sentiu que, essa pessoa não tá a fim de falar, ou não, né, talvez é muito tímida, então você só dá abertura para essa pessoa, para falar: "Nossa, eu vi que você tá com várias sacolas, você quer uma ajuda? Eu posso te ajudar, a gente mora bem perto, eu sempre vejo que a gente vai para o ônibus juntas". Então você pode oferecer uma ajuda de uma forma legal, mas não esperando nada do outro, não espera do outro, faça por você, e aí sim, dê o tempo do outro para que ele processe, para que ele viva o que é dele, os processos dele, o tempo dele. Às vezes, em 2, 3 semanas, essa pessoa vai voltar, vai te ver e vai falar: "Nossa, muito obrigada, aquele dia foi muito bom, você me ajudou, né, que legal. Como que você tá hoje? O que que você vai fazer? Onde você trabalha?". E aí pode ser que você dando esse tempo para o outro, muitas vezes ele vai voltar e vai se comunicar com você no momento certo. Observa antes para escolher com quem você vai falar, observa as ações dessa pessoa, observa como que ela anda, como que ela age, como que ela tá falando no telefone, se ela tá totalmente em silêncio, vai observando coisas que vão te conectar a essa pessoa. Vou dar uma outra técnica que é muito legal, que é seja curioso, observe, principalmente as pessoas que trabalham com você vai observar que se você perguntar: "Como é que foi seu final de semana? O que que você fez final de semana?", a pessoa vai te trazer várias coisas. Eu geralmente falo: "Ah, eu fui caminhar na floresta, na mata, no national park tal, vi a cachoeira tal, nadei, mergulhei, ou fui na praia, igual fui esse final de semana". Então eu sempre trago esse contato com a natureza. Os meus colegas, como eles já observaram que isso para mim me dá energia, eles sempre me perguntam: "E aí, Grace, pra onde você foi final de semana? Foi fazer uma caminhada? Você foi para o bushwalk que você gosta, quer fazer trilha?". E aí eu falo: "Ah, eu fui em tal lugar, você já foi?". "Não". Então ali já começa a criar uma conexão com eles. E mesmo que eles não gostem, eu tenho 2 colegas de trabalho que não gostam nem um pouco disso, eles são pessoas que vão para o shopping, compra roupa, compra carro, fala de shopping, fala de coisas materiais, muito mais do que energia, do que, né, natureza, espiritual, silêncio. Então, são pessoas que eu sei que eu tenho menos perguntas a fazer, sim, mas também seja curiosa. Eu sempre pergunto: "E aí, mas você gosta? Você não gosta? Por que que você gosta? Por que que você não gosta?". Então seja curioso de perguntar às vezes um pouco mais, principalmente para colegas de trabalho, pessoas que estão num tempo maior na sua vida, que ficam maior parte do dia, às vezes, na sua vida, para que você entenda um pouquinho mais dessa pessoa e para que você realmente consiga se conectar com a essência dessa pessoa, que você consiga ver quem é essa pessoa por detrás daquela profissional que está ali na sua frente. A dona da clínica que eu trabalho aqui como fono, ela me parecia uma pessoa super séria e que às vezes eu pensava: "Gente, por que que ela não trabalha? Por que que tem dias que ela não aparece para trabalhar?". E aí eu fui descobrir que eu fui perguntar para ela um dia, né, a gente conversando sobre alguma coisa e eu falei: "O que que acontece? Você fica doente às vezes, tal, porque eu vejo que você não vem pra clínica, eu nunca sei quando você tá, quando você não tá". E ela falou: "Não, eu cuido de cangurus, eu cuido de animais, que aqui a gente chama de wildlife, que é os animais silvestres, que são machucados ou que perderam os pais ou que estavam no fogo, em algum lugar que pegou fogo, e ela cuida desses bebês animais até eles ficarem grandes, então às vezes acontece algumas coisas na casa dela, e aí ela como ela tá cuidando de um cachorro, de um gato do mato, de um canguru, de um wombat, que é um bichinho tipo nossa, nem tem isso no Brasil, não sei explicar o que que é isso, um bichinho engraçado de 4 patas aí, que é tipo um cachorrinho também, mas meio redondinho, gordinho, koala. Então, como ela tá cuidando dos animais, muitas vezes ela tem que cancelar o dia dela de trabalho e ela é dona da clínica, né, claro, ela pode fazer isso, não é todo mundo que poderia, mas eu fui ver uma outra parte dela.
E por isso, aí eu comentei com ela que eu conheço muito de animais, de pássaros, e eu já ajudei muitos pássaros, bababá, o que eu faço, a gente começou a se conectar muito mais. Então, ali eu descobri que profissionalmente a gente não tem tanta conversa, na clínica a gente não se fala tanto, mas quando a gente para na hora do lanche, geralmente a gente fala dos animais que ela tá cuidando, dos animais que eu ajudei, se ela precisar de ajuda, eu tô ali disponível para ajudar ela no final de semana. Então você acaba criando uma conexão extra e fora do trabalho com a pessoa. É muito legal porque isso ajuda você a conviver e criar conexões mais pela essência, mais profundas, mais reais com as pessoas, com coisas que nós temos em comum, porque é claro que vai ter um grupo de pessoas que vai gostar da mesma coisa que você. Se você é um nerd, você vai gostar de falar de coleção, você vai colecionar coisas, você vai assistir séries, enfim. Aqui que tá o negócio, você ser criativo e curioso vai te levar a um next level na comunicação. Então é muito importante ser criativo e curioso. Criativa e curiosa. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Juliana, espero ter respondido a sua pergunta e te ter trago um pouquinho mais aqui de ideias para você. E semana que vem a gente volta, provavelmente com outra pergunta, porque eu tenho mais 4 ou 5 pessoas para responder. Então vai ser um outro tema. Eu vou sair um pouquinho desse tema de como iniciar a conversa, aonde, o que falar e tudo mais. Vou sair um pouquinho desse tema, que as perguntas que eu recebi lá são outras. Por isso que eu quis trazer esse tema hoje, para ser um complemento das outras semanas. Então, se você não assistiu ainda, não ouviu ainda, volta aqui e vê nos últimos episódios, vai fazer um sentido o que eu tô falando, porque tem uma certa sequência aí de perguntas e de episódios nos últimos 4 semanas. E espero que você goste. Muito obrigada. Compartilhe, assim vai fazer uma diferença muito grande aqui para esse podcast. Muito, muito grata por estar aqui. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.